muito feia registrada na Benjamin, a poucos metros do terminal central. Na época do acidente, nós mostramos aqui, mostramos lá o resgate, o trabalho do Corpo de Bombeiros, a previsão, quando a gente vê a imagem, parecia uma tragédia, parecia que muita gente tinha morrido. Foi um livramento de Deus, porque 4 pessoas ficaram feridas, mas ninguém em estado grave. Agora tem uma novidade nesse caso, que o Guilherme Batista vai trazer pra gente. Sobrou pro motorista, Guilherme? Boa tarde. Sobrou, Parra. Boa tarde a você, a todos. Tô com um pequeno probleminha no áudio do Guilherme, já vou estabelecer contato com ele novamente, tá? Já vou estabelecer contato com o Guilherme novamente. Ele falava sobre a situação do motorista, tá? A gente já tá resolvendo a questão do microfone do Guilherme, 2 minutinhos eu já volto a falar com ele. Pode deixar as imagens pra mim aí, Rudy? Porque o motorista, na época, ele disse que teve um problema no acelerador. Diz que o acelerador do ônibus travou. Aí o que foi feito de bate-pronto? A empresa foi lá com técnicos, com mecânicos, para fazer uma vistoria. E eles chamaram também a dona do ônibus, a empresa que fez o ônibus. O Guilherme tá ok? Vamos chamar o Guilherme para ele trazer os detalhes pra gente. Porque eu disse aqui, Guilherme, que eles fizeram toda uma perícia e agora o motorista acabou sendo mandado embora, foi isso? Exatamente, Parra. É exatamente isso que você disse. E essa perícia é uma perícia particular. Normalmente, quando há acidentes de trânsito e quando há aí alguns questionamentos a serem desvendados, a própria polícia ela pede para que o Instituto de Criminalística faça essas perícias, emita esses laudos aí trazendo mais informações em relação a essas ocorrências. Nesse caso, a própria empresa, a Londrisul, uma das concessionárias que administram o transporte coletivo aqui em Londrina, ela contratou essa perícia particular e, como você disse, ela contou com o auxílio da empresa responsável pela fabricação desses ônibus. Isso que a gente vê na tela, Parra, é a rescisão contratual desse motorista que conduzia esse ônibus nesse acidente cinematográfico, né? Foi um verdadeiro strike que esse condutor fez ali na rua Benjamin Constant. Felizmente, algumas pessoas até ficaram feridas, mas sofreram apenas ferimentos leves, e a gente consegue perceber nessa rescisão, que inclusive eu também tenho aqui em mãos, que a empresa, ela coloca que o motorista colocou a sua vida e dos passageiros e dos terceiros envolvidos em risco e que não há mais aí, que isso impossibilita o contrato de trabalho tenha continuidade, na medida em que a empresa perdeu totalmente a confiança na capacidade técnica do motorista de conduzir um veículo do transporte coletivo. É isso que a gente consegue ler, então, nessa rescisão contratual que a nossa equipe teve acesso. Então, essa demissão foi por justa causa. O funcionário, o motorista, vai precisar ir até a empresa para assinar a rescisão na próxima sexta-feira. A nossa produção, o Danilo Marconi, chegou a conversar com esse motorista hoje no período da manhã, mas ele disse que prefere não se manifestar, prefere não se expor em relação a esse assunto. Nós também entramos em contato com a Londrisul e ela emitiu uma nota bastante curta, viu, Parra, informando realmente que o motorista foi demitido e que vai encaminhar à CMTU, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, nos próximos dias, um documento trazendo detalhes aí desse trabalho, dessa perícia realizada nesse ônibus que se envolveu nesse acidente. A gente também, claro, entrou em contato com a própria CMTU, que informou que, pelo menos por enquanto, Parra, esse documento prometido pela Londrisul, ele ainda não foi protocolado e que a companhia deve entrar em contato com a empresa para saber mais detalhes desses trabalhos executados. Procuramos, por fim, o Sintrol, sindicato que representa os motoristas do transporte coletivo aqui em Londrina. O Sintrol também preferiu não se manifestar, disse apenas que deve notificar a Londrisul para saber mais detalhes aí de toda essa situação. Então, a princípio, o que significa, o que conta essa rescisão contratual? Pelo menos aquela primeira hipótese no dia do acidente, dita inclusive pelo próprio motorista, que o acidente pode ter sido causado por um erro mecânico, né, um problema ali no freio. Pelo que a gente consegue interpretar dessa situação, esse problema mecânico não se confirmou. A princípio seria um erro humano, né? um erro cometido pelo próprio motorista que causou esse acidente que envolveu 15 veículos no início de setembro. Felizmente ninguém ficou ferido gravemente, mas o condutor agora oficialmente
é demitido por justa causa por conta aí dessa ocorrência registrada no centro de Londrina. Parra. Esse é o sempre preciso Guilherme Batista, nosso editor, que atua também como repórter, trazendo informação para você aqui na tela do nosso Balanço Geral. Obrigado, Guilherme, pela informação. Nós procuramos todas as partes envolvidas nesse caso, como bem destacou o Guilherme Batista. Agora o motorista, então, acaba perdendo o emprego nessa situação. 12h44, notícia ao vivo, viu? Wesley Lemos e o Eleandro Piva foram para um local onde foi encontrado um corpo, aqui na cidade de Londrina. O que aconteceu por aí, Wesley? Em que ponto você está, hein?